O Benildo? Você não quer ser o relator novamente, não? E aí, tá ao vivo? Havendo número regimental, declara aberta a reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito destinado a investigar irregularidades no empréstimo contraído pela Prefeitura Municipal junto à CAF. Encontra-se aqui presente para o depoimento a senhora Ana Cláudia, junto com o doutor Vinícius. Eu agradeço aqui a presença do relator Rubenildo Cadeira, vereador Lindovan, membro Lindovan Oliveira, membro Louro da Barra. Agradecer aqui também a todos aqui da casa, o doutor Hudson, procurador, o doutor Eric. E posso iniciar, Rubenildo? Vou passar aqui para fazer a abertura o relator Rubenildo Cadeira. Boa tarde, presidente. Boa tarde, demais membros da comissão. Boa tarde, procuradores, os que estão aqui presentes, dona Ana Cláudia, o advogado doutor Vinícius, seu esposo, Wilson. Para nós, mais uma vez, estamos aqui iniciando esse momento dessa comissão que investiga o uso dos recursos da CAF, e nós, mediante várias indagações feitas a outras testemunhas, levantou-se outras questões que foi necessário fazer novamente, logicamente, a convocação da senhora Ana Cláudia. E tem, dentre esses questionamentos ainda, existe o principal motivo, que é de assinaturas de
de ordenador de despesa que não condiz com o que o ex-ordenador assim justificou na reunião passada, em que inclusive eu estive ausente por motivo de viagem. Mas hoje a gente, senhor presidente, é bom registrar que ontem, no plenário dessa casa, a pedido de Vossa Excelência, foi prorrogado a CPI por mais um período de 60 dias, haja visto a necessidade que temos de nos aprofundar em alguns detalhes, né? Vossa Excelência sabe que a dificuldade que temos tido em informações, algumas delas temos que acionar a própria justiça para fazer isso, e isso termina atrasando os trabalhos da CPI, que já poderia estar bem adiantados. Mas o foco dela é, na verdade, apresentar à sociedade as justificativas de indagações feitas por elas, jornalistas, como eu tenho falado das outras vezes, e que a gente possa apurar com seriedade, presidente, possa fazer um trabalho digno dessa casa para que as pessoas, todas elas envolvidas, que tenham culpa, que possa assim ser associadas, as que não têm, possam ter também seus nomes abolidos desses questionamentos, mas o importante é que a gente possa fazer um trabalho com transparência, com retidão, para que a gente possa, na verdade, trazer à tona todo aquele embaraço que existe de inverdades, inclusive, na CAF, que era uma operação no nosso sentido, que é uma operação nesse sentido, que seria muito positivo para o município, mas que hoje, com o andar da carruagem, a gente percebe claramente que muita coisa não anda bem, inclusive as próprias obras que estão praticamente paradas, a gente sabe disso. Então, presidente, vamos nesse momento dar continuidade, Vossa Excelência que conduz muito bem esse trabalho, estamos aqui para cooperar. Obrigado. Obrigado, relator Rubenildo Cadeira. Como bem relatou, no dia de ontem, pedimos aí o adiamento para o encerramento da entrega do relatório final da CPI, como rege no regimento interno da Câmara Municipal, artigo 93, inciso 3, que estabelece que a CPI terá o prazo de 120 dias, prorrogável por até a metade, mediante deliberação do plenário, para a conclusão dos seus trabalhos. Isso está no regimento interno da Casa e estaria hoje, completando 120 dias, vereador Louro da Barra. E no dia de ontem aprovamos aqui, por unanimidade da Casa, todos os vereadores votaram favorável, porque além dos surgimentos de novos fatos, tivemos vários problemas onde os convocados não compareciam, tendo assim que judicializar, como também houve diversos atrasos nas entregas das documentações. E por isso, por esses motivos, preferimos adiar um pouco, mas já estamos, o relator Rubenildo Cadeira, como toda a casa, já está bem ciente que está próximo do fim da CPI. Mas precisamos adiar para esclarecer esses fatos. Já está aqui a senhora Ana Cláudia, no qual eu convido para vir para cá juntamente do seu advogado, doutor Vinícius. Ana Cláudia, que é ordenadora de despesa da Prefeitura Municipal. É da CEINFRA, né? Da CEINFRA. Já se encontra aqui a senhora Ana Cláudia.
onde vou pedir para ler o juramento, Ana Cláudia, só pedir para a senhora concordar. Senhora depoente, perante esta comissão parlamentar de inquérito, compromete-se a dizer a verdade, toda a verdade, somente a verdade, em relação aos fatos investigados, comprometendo-se a fornecer informações verídicas, completas, sem omissões ou falsidades, sob pena de incorrer nas sanções legais aplicáveis de acordo com a legislação vigente. Está ciente que qualquer declaração falsa ou enganosa pode resultar em responsabilização penal de acordo com as leis vigentes no país. Sim. Obrigado. Podemos iniciar, senhores vereadores? Certo, só... eu vou coisar aqui. Qual o seu nome completo? Cláudia dos Santos Cavalcante. Idade? 55 anos. Ana Cláudia dos Santos Cavalcante e a idade 55 anos. Profissão e cargo? O meu concurso, a minha profissão, eu sou concursada como auxiliar de serviços gerais e hoje estou como ordenadora de despesas da Secretaria de Infraestrutura. Ok, obrigado. Pode falar. Nada. Pode falar o que você... Pronto. O que eu queria falar, senhores vereadores, é que já estive aqui no dia 3 de abril. Já respondi o que eu podia responder na época, o que foi solicitado de documento, eu trouxe para protocolar em relação à minha função, o meu cargo. E eu fui chamada de novo, eu queria pedir a vocês que me dessem o direito de permanecer calada, porque eu não tenho mais nada a dizer, está entendendo? Nada a declarar. Queria que vocês aceitassem que eu permanecesse calada, porque eu realmente não tenho mais nada. O que foi dito, o que eu já falei, os documentos que eu trouxe, protocolei, já dizem tudo, eu acho, em relação ao que vocês tinham curiosidade de saber ao meu respeito. Está aberta a inscrições dos senhores vereadores. Vereador Louro da Barra. Presidente, salve. Aqui os colegas vereadores que fazem parte dessa comissão. Aqui meu amigo, doutor Vinícius. Aí o nosso doutor também que faz parte aqui dessa CPI. Público aqui presente. Ana Cláudia, a gente sente a sinceridade, vou chamar a senhora com respeito, mas eu sou até mais velho do que a senhora. A gente sente a sinceridade da senhora. É porque nós que faz parte dessa CPI, nós não queremos prejudicar ninguém, principalmente os servidores. E eu não concordo muito a senhora ficar calada. E sobre essa outra convocação da senhora, foi denúncia que teve aqui, depois que a senhora veio aqui, que a única pessoa que tem mais responsabilidade e mais conhecimento de esclarecer é a senhora, porque na reunião passada, o Galego esteve aqui nessa casa e a empresa Interplan, a Teplan, ela emitiu 4 notas de 2023, que foi paga esse ano e as assinaturas falsificadas. Então, por esse problema, um desses problemas, foi que foi obrigado o presidente Salvo convocar a senhora para poder esclarecer se a senhora tem o conhecimento dessas notas, se a senhora, como ele diz, que não foi ele que assinou essas notas, e se a senhora tem o conhecimento de quem assinou as notas, e como é que a senhora pagou umas notas de 2023 que ele não reconhece a assinatura? Então, uma preocupação da comissão é essa daí, porque se não fosse, acho que o presidente não tinha nem assim, convocado mais a senhora. Aí a única pessoa, por quê? Aqui veio pessoa aqui que eu acho que tem mais
conhecimento e fez coisa que talvez a senhora nem tenha conhecimento, que a senhora... Eu queria até perguntar outra pergunta à senhora. Todas as notas que a senhora assinou, a senhora tinha conhecimento dessa nota que a senhora estava assinando, ou a senhora só assinava? E outra pergunta, essa empresa, a Terplan, ela é instalada aqui no nosso Iguatu? A senhora conhece algum membro da empresa? Já teve com algum membro da empresa? É isso aí que eu queria perguntar à senhora. É o seguinte, eu já disse, aquela vez passada que eu estive aqui, tudo que eu assino, Louro, eu passo por um processo, são os pareceres, eu recebo parecer jurídico, recebo parecer da contabilidade, recebo parecer da Secretaria de Finanças. Chega a mim já pronta só para assinar, está entendendo? E eu assino em confiança a todos esses meus colegas de trabalho, que são técnicos, que são especialistas. Inclusive, tem a assinatura da própria CAF. É fiscalizado pela CAF, está entendendo? E o meu trabalho simplesmente é assinar, é autorizar o pagamento, está entendendo? Não é nada... Então, eu não só tenho a dizer isso. Não, a assinatura eu não soube. Não passou por mim nenhum... Não, eu não entendi. Vereador Louro, microfone. Ou então, vamos deixar ela concluir, aí você repete. Pode falar? Pronto. Pode falar. Faça. Não, eu estou dizendo, ela concluiu já. Faça a pergunta. Ah, sim. Concluiu. Ana Cláudia, mas essas 4 notas, como eu perguntei, que foi paga esse ano, a senhora assinou essas 4 notas, não é? Não. Aí ela assinou a nota do pagamento das 4 notas. Só uma nota que ela assinou, inclusive está nas mãos do relator aí. Pois então, o que eu quero perguntar, a senhora tem conhecimento de quem assinou essas notas, que o Galego reconhece que não é a assinatura dele? A senhora tem conhecimento de quem assinou, como foi essa assinatura dessas notas? Porque ele veio aqui nessa casa e não reconhece que a assinatura é dele. Aí como foi paga essas notas, se ele reconhece que a assinatura não era dele? Não, a assinatura era minha, a assinatura que tinha lá. Eu não tenho conhecimento. Eu não tenho conhecimento. Ok. Vereador Rubenildo, Lindovan. Vereador Rubenildo. Presidente, mais uma vez, boa tarde a todos. Senhora Ana Cláudia. Ana Cláudia, eu sei que é um direito da senhora de ficar calado. Eu acho que até orientação do advogado, orientação talvez da própria gestão, ou pelo cargo que ocupa. Mas assim, o que a gente, como eu falei, o próprio vereador Louro falou, o que a gente tenta nessa CPI também é desvincular as responsabilidades das pessoas, haja visto que a gente sabe que tem pessoas que podem ser induzidas a isso. Eu acredito até que a senhora tenha sido induzida a isso. E quando a senhora não responde, aí a verdade que poderia pode se responder, em outro momento que se revele ao contrário do que a senhora diz, aí complica a situação de uma coisa que não precisava acontecer. E a gente, nesse fato novo, relatado pelo vereador Louro da Barra, explica bem o movimento financeiro que houve, no sentido de alguns detalhes de pagamentos que foram feitos com assinatura de ordenadores. No caso, era como se fosse a assinatura dele e outra pessoa, na verdade, segundo ele, porque eu acredito que o presidente já fez ou vai solicitar os exames grafotécnicos de todos os servidores, né, para confirmar uma possível assinatura, já que o vulgo galego, né, ele desconhece, nega que assinou aquele documento. E quando a gente faz essas indagações é justamente para a gente diferenciar do que daquilo que é errado, daquilo que está sendo induzido a errar, né? E às vezes a senhora
sem falar de alguma coisa que perceba, inclusive, o que tem acontecido, pode, no final das contas, prejudicar. Então, seria importante que a senhora foi bem da outra vez, nervoso fica todo mundo, todos nós, isso aqui é tudo novo para todo mundo, de participar diretamente, inclusive abertamente, pela internet, mas seria importante, eu não estou tentando sensibilizar, mas conscientizar a senhora do trabalho da CPI, que é de realmente averiguar todos os fatos, inclusive aquilo que é falado aqui, justamente para depois, numa futura cariação, a gente não ter que desvendar situações que não condiz com aquilo que falamos. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta para a senhora. A senhora não tem ideia de que isso tenha acontecido, já que a senhora assumiu no momento e que, se eu não me engano, pagou uma das notas que estava rubricada pelo galego, que foi negado por eles. Já nesse ano a senhora pagou, se eu não me engano, pagou uma das notas, foi uma das notas, não é isso? Foi a soma de todas as notas, só que nesse caso da rubrica não tinha uma confirmação, simplesmente chegou e a senhora autorizou o pagamento, não confirmou de quem era, já que era uma coisa do ano anterior, não confirmou, não pediu para confirmar de quem era a rubrica da autorização. Não, Benildo, sinceramente eu não sei responder sobre essa questão e que tudo já foi entregue, né? Os documentos já foram todos entregues aqui para serem analisados e eu não tenho mais nada a declarar. A senhora chegou a ver essa assinatura? Não chegou a ver a assinatura, porque a senhora não teve que pegar essa ordenação e pagar? Não viu nada? Mas como eu sempre disse, confiando no que me passam os técnicos, o que eles me dizem que posso assinar com tranquilidade. A senhora lembra e eu quem não foi que entregou observo. essas notas à senhora? Como? Não A senhora lembra quem entregou essas notas para pagamento? lembro não. Geralmente eu assino na contabilidade, na licitação, são os lugares onde eu assino, e na central de compras. Então, não sei exatamente A essa senhora nota. reconheceria a assinatura do prefeito? Prefeito Ednaldo? Lembro seria não. isso? Do doutor Tácito? Não lembro. Secretário da CEINFRA? Não lembro. Não conferi, não olhei essas outras assinaturas. Então, quando chega um documento hoje para a senhora reconhece através de quê? Para comprovar que alguém lhe entregou um documento verdadeiro para fazer pagamento, a senhora reconhece através de quê? Se eu reconheço. Sim, se a senhora vai pagar alguma coisa, tem uma assinatura. Se a senhora vai orientar, vai ordenar a despesa, ou seja, vai pagar, fazer o pagamento, a senhora tem que reconhecer a origem de quem está mandando fazer o pagamento. Sempre que eu assino os documentos já tem várias assinaturas, mas eu nunca observei exatamente de quem eram as assinaturas. Já tem 4, 5 assinaturas, eu sou uma quinta ou sexta pessoa a assinar qualquer papel que chega até a mim, tá entendendo? A senhora teria alguma dificuldade de fazer o exame grafotécnico? Exame? Grafotécnico Não. Teria alguma dificuldade para isso? Não. Sendo solicitada a senhora, teria alguma dificuldade de fazer exame grafotécnico? Não, nenhuma. Para confirmar. Certo. Não, é para chegar a isso também. Na verdade, a gente queria mostrar umas notas. Eu gostaria que Denis pegasse aqui, só para a senhora. Porque a senhora recebe de vários, né? Seria possível a senhora testar de quem seria essa assinatura, ou comprovar, na verdade. Passei para ela, só para. Aqui, Denis, ó. Dá uma olhada só para a senhora comprovar de quem são. A senhora reconhece. Eminentemente jurídico. Ela já informou que até que a documentação necessária e as informações que ela já tem para fechar foram fechadas, sobre documentação ela se reserva ao direito de não se manifestar sobre documentos que não teve acesso preliminarmente, certo?
Então, se ela tiver acesso preliminar, posteriormente ela pode manifestar o juízo de valor. Mas como ela não teve acesso preliminarmente nem à defesa, então ela não manifesta a orientação minha é você não se manifestar porque a gente não teve acesso. Ok, doutor. Eu Ok, acho que doutor. ela pode, no caso, ela só confirmar. A senhora, nesse caso, a senhora nega responder o que eu perguntei, nesse caso. A senhora prefere ficar calada. Prefere ficar calada nesse sentido, não é isso? Pronto, eu vou ficar em silêncio. Pronto, isso. Eu faço a pergunta porque as notas estão com carimbo do dia 16 do 1, 29 do 9, 31 do 10, 30 do 11. E são notas que já foram pagas esse ano, que a senhora autorizou o pagamento, e que chegaram à sua mesa. Por isso que eu perguntei se a senhora reconhecia, ia perguntar, na verdade, perguntei, mas não foi respondido, se a senhora reconhecia alguma dessas assinaturas, ou dessas rubricas aqui que estão aqui nessas notas. Essa rubrica do dia 1º, Rubenildo, é para ser dela. Exato, por isso que eu queria que ela constatasse a veracidade, né? Era para ser, né? Porque ela está do dia 16, as outras não. As outras era para ser do... Se a comissão quiser disponibilizar para a defesa... E outra, doutor Vinícius, por favor. Só para dizer que esses documentos foram enviados por vocês mesmos, viu? Esses documentos não foi a gente que... É o que esses fatos novos que estão aparecendo. Apareceu essas notas, foi pago e tem a assinatura da Ana Cláudia. A Ana Cláudia está aqui por conta disso. Tem uma assinatura dela pagando documentos que o senhor Galego, Gildaí, né? Esteve aqui, falou, Rubenildo, só completar aqui o seu raciocínio, falou que meados de janeiro, uma pessoa, acho que por nome de Michele, ligou para ele ir lá na prefeitura, deu a entender que foi para assinar essas notas que ele disse que não foi ele que assinou. Só isso, só para... Presidente, uma questão de ordem eminentemente jurídica, sem entrar no mérito da CPI. É eminentemente jurídica. A questão da depoente não se manifestar sobre esse documento em específico, vereador e presidente, por mais que tenha sido juntado, se realmente tivesse sido juntado, como o senhor falou, não estou duvidando, mas a defesa e ela também teria que ter conhecimento prévio. A própria notificação recebida pela depoente não sequer explicou qual seria o fato da reinquirição, não veio nem como reinquirição. Então, até para a defesa é difícil se manifestar, quando você não sabe nem do que vai se manifestar. Então, por isso que ela, não é que ela esteja se recusando a ver, mas como ela não tem conhecimento prévio do que é que se trata esse documento, e não foi sequer informado a ela, se tivesse sido informado previamente, ela já podia até vir com a resposta, por isso que a defesa fica prejudicada e a gente já orienta que ela não se manifeste sobre documentos ao qual não nos foi disponibilizado preliminarmente. Mas só o isso. documento Ok, passou doutor. na mão dela, doutor. A pergunta foi, porque o documento passou na mão dela. Então, assim, era mais uma indagação nesse sentido, de que a gente pudesse entender, por exemplo, essa que supostamente é a assinatura dela, foi uma nota paga de R$185 mil, junta com outro das demais notas, 71 mil, 71 mil, 71, são 5 notas que valores altos que foram pagos, isso em janeiro, já na gestão como ordenadora da senhora Ana Cláudia, e por isso que eu gostaria de saber, porque no mínimo essa do dia 16 era para ser do conhecimento dela, já que se supõe que seja, na verdade, a assinatura dela. Mas a senhora tem seu direito de ficar calada, respeito, mas é aquilo que eu disse, é mais importante ainda a gente poder desvendar justamente para que não recaia sobre os mais vulneráveis, os mais fracos, né, essa responsabilidade de algumas despesas altíssimas que foram pagos com recurso da CAF, que é um recurso que foi designado para obras de infraestrutura no município. A Teplan é uma empresa altamente suspeita e que essas notas elas merecem, na verdade, um entendimento melhor e reconhecer, já que o anterior à senhora nega que seja a assinatura dele, né? Então, é basicamente isso que a gente quer saber, pedindo sempre
da senhora a participação nesse sentido, de que possa esclarecer, para que não gere algo assim que a gente até não deseja para um servidor público do município que tem carreira no serviço público, e a gente espera que isso aconteça. É o que a gente ainda lamenta, que todo mundo que vem aqui, eu até acrescento que vieram pessoas aqui como a senhora Adriana, que parecia que estava muito mais, talvez na cozinha da casa dela, muito mais à vontade do que qualquer outro local. Parece que não, como se eles não tivessem nenhum receio de alguma coisa que pudesse acontecer aqui. Lembrando que no final dessa CPI, dessa comissão, um relatório vai ser entregue à Justiça, vai ser entregue ao Ministério Público, enfim, a vários órgãos para que tomem as providências, e também o conhecimento, logicamente, da população daquilo que se pode analisar, e averiguando esses fatos, possa analisar do que realmente aconteceu e acontece com a forma desses pagamentos. Obrigado, presidente. Obrigado, relator Benildo Cadeira. Só para constar aqui, vereador Benildo, que a Ana Cláudia se recusa até de ver notas fiscais ordenadas por ela, né? Essas notas fiscais ordenadas por ela de serviços feitos pela Ateplan, empresa essa que está sendo investigada pela essa CPI, por não realizar os trabalhos da qual é contratada no município de Iguatu. Ou seja, 4 notas estão com indícios de falsificação da ordenação de pagamentos, e no mês de janeiro a Ana Cláudia ordenou o pagamento dessas 4 notas de uma vez, onde essa empresa, a Ateplan, estava em situação que a prefeitura já tinha solicitado o distrato, ela não estava prestando o devido serviço no município de Iguatu. E no processo enviado à CPI, não há documentação do reconhecimento de toda a dívida referente ao período de 2023. As notas fiscais 2391, 2435, 2475 e a 2506, que foram empenhadas e liquidadas em 2024. Ana Cláudia, como ordenadora de despesa, pode explicar por que não foi feito o reconhecimento da dívida, do procedimento obrigatório para a realização de despesas, não empenhada do exercício anterior? Você pode explicar por que não foi feito o reconhecimento dessa dívida e pode nos falar o porquê que você não quer falar sobre o assunto aqui, o que está lhe prendendo que você não pode falar, você permanece querendo ficar calado em toda situação? Já porque eu não tenho conhecimento, então eu prefiro permanecer calada. Mas não foi você que assinou a ordenação de despesas das 4 notas? Você não reconhece que você assinou também, igual o Galego fez? Presidente, isso é uma questão de ordem, o senhor não pode Não, induzir por a favor, resposta. presidente, Não, mas peraí, porque o senhor por favor, o senhor doutor. induzindo a resposta da depoente. Eu tenho que orientar a depoente a não... ela tem que Oriente, por responder. favor, no ouvido dela. Ela não respondeu Eu o que lhe o senhor dei tem toda a que dizer. questão de ordem até O senhor agora. tem até descaracterizar abuso de autoridade. É só isso que eu quero deixar ciente. Está tendo uma forçação de barra em face da depoente, ao ponto de, infelizmente, se caracterizar um abuso de autoridade. É só isso. Doutor que ciente. está infligindo aqui Eu estou fazendo perguntas. Ela pode dizer que não vai responder, doutor. Tem ninguém obrigando a ninguém responder nada aqui, não. Fazer uma pergunta aqui é abuso de autoridade, isso não existe, doutor, pelo amor de Deus. Não. Não considero que está sendo igual a o que o doutor advogado falou aqui, que está sendo acontecendo abuso de autoridade. Eu peço que o doutor se contenha aqui, porque você está passando dos limites, doutor. Você está passando dos limites. Você está passando dos limites aqui, interrompendo essa reunião. Você está passando dos limites. Eu peço que o senhor se contenha, pois eu fiz uma pergunta e ela tem o direito de ficar calada e não responder. Orientar, você está falando aqui para todo mundo.
Oriente a sua cliente, por favor, se contenha e deixe a gente realizar aqui o nosso trabalho. Ela tem o direito de não responder. Aqui está sendo feita, está sendo respeitada. Quem está passando os limites aqui é o senhor. Por favor, se contenha. Se contenha. Ela está sendo muito bem tratada aqui. Muito bem tratada. Se não vai responder, muito bem. Não responda. Não tem conhecimento. Eu só perguntei se ela tinha conhecimento do que ela assinou, do pagamento. Ela ia responder, o senhor não deixou. E vou fazer novamente a pergunta. Você tem conhecimento dessa ordenação de despesa que você fez, das notas fiscais, 4 notas que a senhora ordenou a despesa e você paga todos de uma vez? Eu vou permanecer calada. Muito bem. Algum vereador inscrito? Vereador Ludovan Oliveira. Boa tarde, Ana Cláudia, doutor Vinícius, colegas vereadores aqui presentes, doutor Hudson, que alguns amigos ainda na galeria, imprensa, funcionários, o nosso boa tarde. Ana Cláudia, é um direito seu permanecer calada. Eu acho que o papel dessa comissão, eu já disse na sessão anterior e vou dizer mais uma vez, é simplesmente para apurar supostas irregularidades em um recurso que chegou ao nosso município e que a senhora é ordenadora de despesa. A senhora é a ordenadora, é quem diz paga isso, isso paga, isso não paga. Então a responsabilidade desse recurso estar sendo pago hoje é da senhora. E eu lhe faço aqui, Ana Cláudia, algumas perguntas bem simples, que inclusive já foi feita anteriormente, e no final eu vou lhe dar uma sugestão, tá certo? Vou começar sendo bem claro com a senhora. Onde fica a empresa Ateplan? Quem são as pessoas vinculadas a essa empresa aqui dentro do município? A senhora sabe? Vou me reservar o silêncio. Tranquilo. A senhora, dona Ana Cláudia, eu vou direto ao que eu vou sugerir para a senhora, Ana Cláudia. A senhora foi notificada, assim como o prefeito, a gente, enquanto vereador, não da comissão da CPI, mas a gente, enquanto vereador do município, solicitamos, junto à MP, já tem despacho, inclusive, do juiz, mas eu estou fazendo, porque faz referência à CPI, aonde a senhora, no prazo de 5 dias, a senhora foi intimada, está aqui o documento, seu advogado pode até ter acesso, tanto a senhora quanto o prefeito, de ser notificado para pagar R$100.000 se atrasasse um dia da entrega desses documentos. A senhora sabe o tamanho da responsabilidade que a senhora tem nas suas mãos, que a senhora assumiu sendo ordenadora de despesa, e por essa razão a senhora corre o risco de perder seu concurso, de amanhã ou depois não ter nenhum vínculo mais com a prefeitura, sendo tido como uma pessoa que ajudou a fraudar o município. A senhora tem conhecimento da responsabilidade que a senhora carrega nas suas mãos e na sua consciência com relação a isso. Eu sugiro que a senhora faça uma delação enquanto é tempo, inclusive a essa comissão, para que a senhora amanhã ou depois possa dormir tranquila com o travesseiro, com a cabeça no seu travesseiro. Desculpa, eu vou ter que sabe? intervir. Então, É isso que eu estou não, dizendo. é importante que a senhora tome conhecimento. Por favor, doutor, o vereador está com a palavra. São R$100.000 que a senhora está sendo intimada a pagar, dona Ana Cláudia, assim como o prefeito. E a senhora chegar nessa comissão e dizer que vai permanecer calada porque não tem nada a dizer, eu acho que a senhora tem muito a contribuir. A senhora, eu acredito que não tem nem culpa do que a senhora assinou, porque a senhora deve ter sido conduzida por alguém a assinar esses documentos, a assinar tudo o que a senhora fez até hoje, Ana Cláudia. Eu lhe conheço e lhe disse isso da outra vez que a senhora esteve aqui. Acredito, inclusive, que a senhora não tenha tanta culpa. A culpa da senhora é só em ter assinado. Mas a senhora eu tenho como uma pessoa honesta, trabalhadora, que galgou seu espaço através de um concurso público dentro do município. E, no entanto, a senhora hoje se encontra com um pepino muito grande nas suas mãos, difícil de descascar, e que cabe somente à senhora contribuir para que isso possa ser resolvido.
Por isso é que eu estou sugerindo à senhora, e volto a dizer, doutor Vinícius, com o maior respeito que eu tenho não só a Ana Cláudia, mas também ao senhor, que faça uma delação de quem são realmente, que está ordenando a senhora, que levou a senhora a assinar tantos documentos que venham favorecer a empresa a Teplan, que venham favorecer tantas empresas que a senhora deve ter assinado. Mas com relação ao CAF, principalmente com relação à questão de notas frias, notas fiscais, já sabemos que essa empresa não trabalha no município, já sabemos que essa empresa não tem serviço nenhum na prefeitura, é apenas por notas. E a senhora chegar nessa comissão e dizer que vai permanecer calada, a senhora, no mínimo, está sendo conivente. Então, eu tenho certeza que a senhora é uma pessoa honesta, tenho certeza que a senhora é uma pessoa honesta e que poderia contribuir muito, porque depois isso vai restar nas mãos de alguém, vai sobrar para alguém. O papel da comissão é fazer isso que a gente está fazendo aqui, é um direito da senhora permanecer calada, mas vai para o Ministério Público. E lá eu não sei se a senhora vai ter como ficar calada. Então, assim, continuo com a mesma pergunta, se a senhora quiser responder o direito da senhora, caso contrário, permaneça calada. A senhora continua pagando a empresa Teplan no município, dona Ana Cláudia? Eu recebo, já falei para vocês, eu recebo essa documentação, eu sou chamada em cada um desses departamentos, vou lá, assino, eu realmente confio no que me passam, está entendendo? Eu assino confiando no que me passam. Quanto a essa questão dos 100 mil reais, essa intimação aí, esse aí eu posso esclarecer. Eu recebi uma intimação para o antigo secretário Paulo César, que foi secretário em 2023. Assinei esse documento recebendo, tem a minha assinatura recebido na data tal, porque eu estou ali na frente, auxiliando, e me fizeram uma confusão de que eu era responsável pela secretaria. Eu nunca fui responsável pela secretaria, eu nunca fui secretária, nunca fui nomeada secretária. Então, isso aí, eu acredito que eles já responderam, a Procuradoria do município já mandou, já encaminhou toda a resposta, encaminhou a documentação solicitada na época ao Paulo César, que era o secretário, e encaminhou já uma resposta referente a mim, dizendo que eu não tenho nenhuma responsabilidade com isso aí. Eu apenas recebi um documento e fizeram uma confusão, não sei onde, que eu era responsável pela secretaria. E eu não sou, nunca fui. Aí isso aí já está mais ou menos claro. E essa questão das assinaturas, eu estou falando, vou permanecer calado e tudo, mas é dessa forma que funciona. Eu vou assinar, acreditando na fé, né, que a gente tem que ter a fé pública, tem que acreditar nos funcionários, nos técnicos que estão ali me auxiliando, me deixando tranquila a respeito de todas as assinaturas, e eu assino por conta disso, está entendendo? Mas eu não sou técnica, não sei realmente com clareza tudo que estou assinando, mas estou lá contribuindo dessa forma. Eu inclusive acredito, e não fugindo ainda de dentro da pergunta, porque não foge do recurso do CAF, essa decisão saiu recente, Ana Cláudia. Essa decisão que eu estou lendo aqui para a senhora, a expedição de mandato de intimação pessoal à senhora Ana Cláudia, para que no prazo de 5 dias justifique o descumprimento da determinação constante no mandato de adjunto, aí tem um número, ou realize o pagamento de multa pessoal no valor de 100 mil reais ao mesmo prazo, sob pena de penhora de ativos e apuração. Tem toda uma situação, não é que foi de agora, não é que foi de antes. Essa é uma decisão que saiu recente. É tanto que estão tentando anexar essas documentações a gente, ao nosso advogado. Eu não sei se a senhora tem conhecimento, mas a documentação que a gente pediu há tanto tempo atrás, estou falando do CAF, e por essa razão não estou fugindo do assunto, vocês estão tentando juntar essa documentação para enviar, estão enviando uns pedaços ainda. E a senhora está nessa eminência. Então é por isso que eu me preocupo com a senhora nesse sentido. Mas a senhora diz que tem bons advogados e confia em quem botou a senhora nesse apurado,
Pois a senhora continue como a senhora achar que deve. Pronto, foi o que o advogado Gediel me falou, que tudo isso aí já foi respondido. Tudo já foi feita a minha defesa, já foi esclarecido que eu nunca fui nomeada secretária. Eu vou passar para o seu advogado que está presente o conteúdo da matéria toda. Tá certo. Dona Ana Cláudia, quem é e onde são executados os serviços da CAF, aqui da ATEPLAN aqui no município? Eu vou permanecer calada, não tá falando. Só para manter a ordem, doutor Vinícius, peço que quando o senhor pedir aqui pela ordem, esperar o vereador terminar a sua fala, que eu estou concedendo, e que o senhor faça o pedido, que até o momento eu não estou tendo nenhum problema de lhe conceder, mas atravessar a fala da gente, isso aí aconteceu, houve desentendimentos com outro advogado e não queria mais que acontecesse aqui. Quando o senhor se sentir que está sendo, quer pedir pela ordem aqui, peça e a gente faz a análise se dá ou não. Não já falando aqui não, porque senão conturba aqui o andamento da comissão. Para dar continuidade aqui, acabamos de saber que mais um pedido da Prefeitura de Iguatu a respeito do prazo, né, coisa foi indeferido pela Justiça, né? A CPI continua e mais uma vez a Prefeitura entra pedindo o cancelamento da CPI, dessa vez por conta do prazo que teria sido encerrado, sendo que a gente já modificou e já adiou, né, o fim dessa CPI. Quero dizer que o juiz indeferiu e ainda alegando as mesmas coisas que a gente falou aqui, que a Prefeitura vem atrasando os convocados, informações e tudo mais. Tem um aqui, acabou de sair, rapaz. O juiz, como é o nome do juiz, doutor? Doutor Eduardo. Decide no presente caso, aqui do juiz doutor Eduardo, decide no presente caso em razão de outras demandas que tramitam na Justiça de conhecimento. Eu vou deixar para fazer no final da sessão. Deixa aqui. Senhora Ana Cláudia, está acontecendo aqui uma coisa muito grave, né? Porque vai constar no relatório dessa CPI que assinaturas feitas por você, a senhora falou aqui que não reconhece. Não falou que não reconhece, não quis responder se era sua. Retiro o que eu disse. Assinaturas de ordenação de pagamento feitas aqui, perguntadas à senhora, a senhora não quis falar sobre o assunto. Ana Cláudia. E outra coisa, também a ATEPLAN é uma empresa já dita aqui por todos os convocados, que é uma assessoria para assessorar a Prefeitura Municipal de Iguatu. Foi feita várias perguntas também à Ana Cláudia sobre a ATEPLAN, onde era para estar prestando uma assessoria também para a Ana Cláudia. Eu faço essa pergunta. Assessoria ATEPLAN, você nunca teve contato com ninguém da empresa ATEPLAN? Eu vou ficar calada, viu? Tudo bem. Essa empresa está sendo contratada para prestar serviço não ao consórcio, e sim à prefeitura, né? Algum vereador inscrito? Vereador Louro da Barra. Ana Cláudia, eu acho que, vou tornar a repetir, a nossa preocupação é somente um esclarecimento, e pelo que nós estamos sentindo, nós vereador, a única pessoa que vai ser penalizada e vai ter muito prejuízo, porque mesmo a senhora confiando nos seus advogados, mas não estão vendo seu lado. Estão vendo o lado do prefeito, estão levando na cara do prefeito. A senhora pode notar o que eu estou falando. Estão tentando livrar a cara do prefeito e tocar a senhora numa fogueira, que acho que nem a cinza vai ficar, por as atitudes. Por quê? Foi vindo aqui, a Adriana Martins aqui,
pessoa formada, pessoa que tinha todo o conhecimento de todo o empréstimo. Entendeu? E nas atitudes dela, ela estava lá como uma estrela, uma rainha. Talvez o salário maior do que o da senhora, talvez a responsabilidade maior do que o da senhora, mas ela não fez nada, só recebeu o salário. E tudo está ficando nas costas da senhora. Eu acho que pelo bem da senhora, aqui ninguém quer prejudicar, a gente fica triste, fica com o coração na mão, porque a gente sabe, conhece quem é a senhora, mas ninguém está ajudando a senhora não. Nesse empréstimo, a senhora se sentou alguma vez com o prefeito, ele orientou a senhora alguma coisa, e se a senhora, Ana Cláudia, tem um conhecimento, se a senhora acompanhou algum serviço dessa empresa, porque tudo está na responsabilidade da senhora. Pagamento está na responsabilidade da senhora. Eu acho que a senhora tinha que ver e procurar, porque tudo bem, a convocação, e eu acho que a senhora não vai ser mais convocada, no meu entender. Sabe por quê? Porque qualquer denúncia, a senhora que é responsável. E está toda a orientação do seu prefeito, com certeza, que o seu advogado está vindo aqui, é mandado pelo seu prefeito, tu está levando a cara do prefeito. E não estão pensando nas consequências que a senhora não podia ter. Que a gente está vendo que a senhora, nesse empréstimo milionário que vai acabar com o nosso Iguatu, a senhora está de laranja, só assinando, não sabe nem o que está assinando. Que é uma falta de respeito. Se a senhora quiser um advogado que orienta a senhora, que não seja do prefeito, por quê? Porque só estão levando a cara do prefeito. Entendeu? Porque a senhora não conhece essa empresa em nada. A senhora não sabe nem que se essa empresa tem a empresa aqui no Iguatu. Não conhece nem uma pessoa dessa empresa. A senhora não conhece nada dessa empresa, nada. Aí como é que a senhora, ordenadora de despesa, pagava e saiu tudo sem saber de nada? A senhora sabendo que esse empréstimo vai acabar com o nosso Iguatu. A senhora vê que tem tanta marmelada nesse empréstimo, que o prefeito da senhora, que está mandando um advogado para livrar a senhora só das perguntas, mas na justiça a senhora está lá toda complicada. Na justiça a senhora está toda complicada. Então, é isso que nós pedimos da senhora, para a senhora, mesmo assim, por o que eu estou vendo, não vai ser mais, quem sabe aí é o presidente, mas com certeza vai vir mais denúncia, e a única pessoa é a senhora, porque todos estão tirando o corpo fora, todos estão tirando o corpo fora. Entendeu? Aí a senhora já teve alguma vez com o doutor Tácito, assim, negócio desse empréstimo, conversando com ele orientando a senhora alguma coisa? Porque a senhora não vinha dizer que a senhora não teve orientação, que a senhora teve de alguma pessoa. A senhora não ia chegar lá, pam. Ou então a senhora pegar e dizer, olha, quem mandava era fulano, e desse o nome das pessoas, tudinho, que era o certo para a senhora levar, porque vai ficar na senhora. Não vai no papo de advogado, não, porque aí nenhum está defendendo a senhora. Olha, nós vai fazer isso, ela vai esclarecer isso, que ela não deve, tudo. Eu penso assim. Aí estão levando a cara do prefeito. Técnica e jurídica. Só quando eu falei do respeito à depoente, que a própria lei de abuso de autoridade, o Código de Processo Penal diz isso, todos os regimentos legais, o respeito para com esse advogado, o advogado não é advogado do prefeito, o advogado é devidamente constituído pela depoente, eu não vim aqui mandado por ninguém, então assim, requeiro que os novos vereadores, com todo o respeito que eu tenho a todos, tenham respeito também pelo advogado que está aqui cumprindo sua função, seu mundo da advocacia, não estou aqui amando ninguém, estou aqui constituído aqui pela depoente. Peço também o respeito à depoente, que a depoente não é laranja, então a gente tem que tratar com urbanidade, assim como ela tem que tratar a urbanidade, os senhores vereadores também têm que tratar com urbanidade a depoente. Então, por isso que eu digo que as inquirições estão sendo feitas de forma intimidadora, presidente. Então, por uma questão de ordem, por uma questão de lisura dos trabalhos e respeito à integridade da depoente, eu peço o respeito nesse sentido. Pode fazer toda e qualquer pergunta, só que não seja intimidatória, coercitiva e desrespeitosa, como acabou de ser. Acabei de ser chamado de advogado de prefeito e a depoente acabou de ser chamada de laranja. Então, só requeiro essa observação dos novos vereadores. Ok, obrigado. Ana Cláudia, como ordenadora de despesa, a senhora poderia explicar quais medidas são tomadas para verificar a autenticidade e a veracidade dos serviços prestados antes de atestar as notas fiscais? Pronto. Como eu falei desde o início, desde da anterior, que eu estive aqui, dia 3,
todos esses documentos que chegam a mim, passam por técnicos, passam por pessoas especializadas, pessoas que me deixam tranquilas em relação para assinar. Eu não sou técnica, não sou, mas confio nesses meus colegas que trabalham e devem ter a fé pública, né? Tem que ser verdade o que eles me dizem, eu acredito e assino. Ana Cláudia, quem seriam esses técnicos que lhe passam essas informações? O setor contábil, o jurídico, primeiro Por o favor, jurídico, nomes. o setor contábil, o pessoal da finança. Geralmente eu assino, como eu estou dizendo a vocês, na licitação, documentos que eu vou assinar na licitação, na contabilidade e na central de compras. Isso eu vou, tem essas pessoas lá que me dizem, pode assinar tranquila, que isso aqui está tudo ok, e me deixam nessa tranquilidade, me explicam algumas coisas e eu assino. A senhora recebeu alguma pressão para acelerar o processo da liquidação dessas notas fiscais de serviços prestados no ano de 2023? Não. Não. Eu assinei como qualquer uma outra nota que assino. Não fui explicada, nem recebi nenhum tipo de pressão. Ok. Tá bom, vereador Louro. Senhor presidente, eu queria só aqui fazer uma justificativa. O advogado Vinícius, pessoa que eu tenho um respeito também, Vinícius, mas eu falei em laranja, não é desfazendo jamais de Ana Cláudia, porque por o que nós senta, a única pessoa que vai pagar o que não deve é ela. E segundo, Vinícius, eu falei, advogado do prefeito, porque não estou falando quem me contratou. O que eu estou dizendo é que eu não estou vendo a Vossa Excelência como um advogado dela defender. Só ela ficar calada e acabou, senão isso aqui só quer um esclarecimento. E por o que eu estou vendo, mesmo o senhor, com todo respeito, que sendo advogado dela, está deixando ela toda complicada e levando a parte do prefeito e dos outros. É isso a minha preocupação. Não é, eu estou falando, advogado do prefeito, por quê? Porque eu acho que vocês que foi contratado por ela, devia pegar dela mais esclarecimento, né? Como é mesmo aqui o Galego esteve aqui nessa casa aqui, deu todo esclarecimento, todo conhecimento, tudo que ele teve. Pronto, fez o certo. E como o senhor, como advogado, que diz que foi contratado por ela, não está fazendo nada. Está deixando ela toda empipinada aí para depois ela pagar. Porque mesmo que o senhor for defender ela na justiça, Ana Cláudia, mas será que o juiz vai aceitar a defesa dele? É isso aí, doutor, que eu estou falando? Porque até agora, simplesmente uma dela conferiu uma assinatura, que foi ela que assinou em uma nota, o senhor orienta para uma dela nem verificar. Então, se você não está sendo, na minha mente, assim, com todo respeito, viu? Eu falando para a senhora, porque eu não falo nada por trás, não, eu falo na cara. Não tem medo de ninguém falar as coisas na cara, não. Eu tenho que falar o que eu sinto mesmo. Ele mesmo sendo advogado da senhora, está deixando a desejar. Porque o presidente da CPI aí, o vereador Salvo Sobreira, pegou todas as notas, Galego, nota tal, você reconhece? Não reconhece. Poxa, o cara fez a parte dele. Mas o seu advogado, que está te defendendo, que a senhora contratou errado. Porque nem a sua assinatura, o advogado está deixando a senhora, presidente, reconhecer, dizer que se é sua, se não é. Isso é o simples, doutor. O senhor, ela não está sozinha, ela está com o senhor, porque a mulher dela vê o que ela pode responder. Agora, uma simples assinatura que ela fez, né, como tem uma nota aí que é a assinatura dela, o senhor não deixou ela falar. Por isso que a gente deixa dúvida nos vereadores, quem é que o senhor veio defender, se foi ela ou foi o prefeito. Ou se foi alguém, porque, por enquanto, com todo respeito, não estamos respeitando o senhor, não estamos, não. Não estamos, pode ter certeza disso. E a senhora, nós temos todo conhecimento, todos aqui os vereadores, que a senhora é inocente. E eu chamei de laranja, doutor, não foi desrespeitando a senhora, não. É um ditado que tem, que eu retiro esse negócio de laranja, se a senhora se prejudicar, retiro, porque a senhora não merece. É quando a pessoa assina uma coisa sem ter o conhecimento, só para satisfazer o prefeito.
Não é que a senhora seja não, que eu confio demais na senhora. Eu só me preocupo é com as consequências que dá para a senhora. Que o advogado hoje está sendo da senhora, mas amanhã pode não ser, porque lá ele não vai defender a senhora no que pode ter as consequências para a senhora, prejudicar a senhora. E depois, viu, Ana Cláudia? Depois, olha, foge prefeito, foge advogado, foge todo mundo e quem está lá, quem vai pagar. É por isso que eu digo uma coisa à senhora. Aqui é uma coisa para a senhora que pode, a senhora que pode falar a verdade aqui. A senhora tem nós aqui para defender a senhora, pode falar a verdade. Sabe por quê? Porque nós estamos querendo defender a senhora. Para a senhora dizer, sabe por quê, Ana Cláudia? Porque a senhora porque não tem um conhecimento direito desse empréstimo. Esse empréstimo é roubo. Esse empréstimo é nota superfaturada. Está acontecendo nesse empréstimo. Esse empréstimo foi feito um empréstimo uma coisa, e esse empréstimo foi feito outro projeto, desviando tudo do empréstimo que foi feito. Entendeu? Que é o costume do prefeito que a senhora tem. Que esse condomínio Dom Mauro, se a senhora, eu estou botando aqui, é só dando um exemplo do seu prefeito. Esse condomínio Dom Mauro era um projeto, e o prefeito recebeu o dinheiro por um projeto, e depois fez algo totalmente diferente, livrando quase a metade do dinheiro. Então está nesse empréstimo da CAF. Não estão esperando as consequências, estão todo mundo rico, e a senhora que vai pagar as consequências, porque depois vira as costas para a senhora. E a senhora está aqui nós, pode falar a verdade e se livre. Entendeu? Porque depois todos viram as costas para a senhora. Eu posso ter certeza disso. E retiro, se eu chamei de laranja, desculpe, foi assim, o modo de falar, porque se preocupando com a senhora. Porque com toda a consideração que eu tenho do doutor Vinícius, doutor, o senhor não mostra ser estando defendendo ela não, porque as consequências, o senhor tinha que tentar esclarecer aqui. A CPI aqui é só para o esclarecimento. Aqui ninguém quer prejudicar ninguém. E o senhor não está ajudando em nada para ser advogado dela. Vai ficar calado. Ela vai responder aonde, doutor? Na justiça, depois que tiver lá toda... Cara, é isso aí, doutor. Presidente, obrigado, viu? Obrigado para... Ok, vereador Louro. Eu estou aqui em mãos as notas fiscais 2391, no valor de R$ 71.857, da Ateplan, né, prestadora de serviço. Estou com a nota fiscal 2435, da Ateplan, de R$ 71.857. Estou com a nota fiscal 2506, de R$ 71.857. Estou com a nota fiscal 2475, do valor de R$ 71.857. Todas essas notas foram pagas em uma só nota, ordenada, autorizada pela ordenadora de despesa Ana Cláudia no mês de janeiro. Eu vou fazer a pergunta: você reconhece que fez essa ordenação? Eu vou permanecer calada. A senhora não reconhece essas notas aqui? Essa assinatura é sua? Então, você reconhece que assinou, então, para os pagamentos de janeiro? Essa assinatura é minha. Enfim, é isso. Algum vereador inscrito? Vereador Rubenildo Cadeira. Presidente, só para concluir minha participação, entendendo que a dona Ana Cláudia tem o direito de responder aquilo que desejar, particularmente aqui como cidadão, como uma pessoa, servidor público também, não só aconselho, como já vivenciei isso dentro de casa, quando meu filho trabalhou ano passado na secretaria, na Segov, trabalhou, se eu não me engano, ano passado, ano atrasado, uma coisa assim, e foi sugerido, convidado para fazer, ele formou-se em Direito, foi convidado para fazer parte da ordenação de despesa, como ordenador de despesa. Ele me consultou e eu sugeri que não, a não ser que ele fosse secretário da pasta, para que ele teria a responsabilidade no geral, porque aí seria apenas um ordenador sem ter conhecimento realmente de fato do que acontece. Eu discordei e ele aceitou minha sugestão naquele momento. E isso eu digo a todos os ordenadores de despesa do município, principalmente, com todo respeito, se não tiver o conhecimento técnico, se não tiver a liberdade de fiscalizar, se não tiver a liberdade de opinar, sugerir, questionar alguma coisa que se perceba que não está correto. E aconselho a senhora também, mesmo que já estando num processo bem avançado
da CPI, mas como a senhora mesmo confessou que não tem habilidade técnica na área, eu sei que ficaria, não pense que não pense que vai ficar deselegante. A senhora tem uma carreira como servidora. Eu não aconselharia a senhora permanecer no cargo. Não é desfazendo, nem desmerecendo, nem nada não. A senhora trabalhou desde muito tempo em várias gestões. Nunca Deus lhe deixou faltar nada. E não é uma situação como essa que vai causar um constrangimento dessa senhora, para no futuro a senhora não saber explicar realmente, porque não vai saber explicar a seus filhos, seus netos, de que forma, por que confiou numa pessoa ou em algumas pessoas que hoje se dizem confiáveis, colegas de trabalho, mas que na verdade pode ter certeza que não estamos sendo sinceros com a senhora. Não estamos sendo sinceros, porque na minha visão hoje, se eu fosse um prefeito, eu teria chamado a senhora para trabalhar em qualquer setor, até na minha chefia de gabinete, mas não como ordenadora, porque a senhora, como eu não tenho conhecimento de ordenar despesa, então eu não aceitaria um cargo como ordenador de despesa. Eu não aceitaria um cargo como ordenador de despesa. E alguém que convida alguém que não tem nenhum conhecimento, justamente para assinar, porque se a senhora assinasse aí um vale de R$100, uma nota de 50, vá lá, mas são milhões, milhares, valores altos, que estão sendo questionados agora, nesse momento, e vai ser questionado pela justiça. E que a gente vê na senhora a simplicidade do seu esposo, na sua família, mas nos outros a gente não vê isso. Nós estamos vendo esse pessoal andando de carrões, vivendo vida de reis, e a senhora na sua simplicidade, suportando toda a carga, e sabendo que pode, na verdade, ter problemas no futuro. Eu acho que, na verdade, essa sugestão não é só para a senhora, para todo servidor público, para todas as pessoas que abraçam a carreira pública. Não é fácil você estar dentro de um contexto e se achar importante ou valorizada porque alguém lhe oferece um cargo bom, mas esse cargo depende que você faça isso, que você assine aquilo. Isso aí, às vezes as pessoas estão se aproveitando, não é lhe prestigiando, na verdade estão se aproveitando da sua simplicidade. Não falo só da senhora, falo de todos, porque eu não sei se a gente tem essa possibilidade, presidente, de saber, porque nós estamos só numa área, mas saber ou solicitar da prefeitura o nome de todos os ordenadores de despesas com as suas credenciais técnicas, para a gente ter um entendimento realmente se isso ocorre nas outras secretarias, porque é o que parece que acontece. Porque se eu tenho se eu sou um gestor de uma prefeitura, e se eu tenho que ter pessoas preparadas para isso, eu tenho que ter pessoas com habilidades. Eu não posso chamar Rubenil se ele não é um técnico na área de contabilidade. Ele vai me chamar para ser motorista, porque é o que eu sei fazer, ou de eletricista que eu sei fazer, encanador eu sei fazer, mas nunca ele vai me chamar de ordenador, porque tecnicamente eu não vou ter condição de fazer, porque eu não sei separar essas coisas. Por exemplo, eu sei que existe um segmento nisso aí de uma nota que foi feita para chegar até a senhora ordenar, a senhora pagar. Isso tem um percurso. Eu não sei, a senhora está dizendo também, talvez que não saiba, só sabe que as pessoas chegam. Então isso não é interessante para ninguém, nem para um gestor. E aqui eu me dirijo ao prefeito, que não precisava fazer isso. Pode ser que não tenha sido a orientação dele, ou sugestão dele, seu nome, e de outras pessoas, mas eu acho que isso, prefeito, tem que ser com pessoas técnicas, que conheçam, que saibam discernir se está fazendo até alguma coisa errada. Porque do ponto de vista que a gente está vendo aqui, qualquer coisa que tenha acontecido, a senhora está se negando a saber que entendeu se era errado ou se era certo. Porque eu saber da minha assinatura é uma coisa, mas eu vou fazer um pagamento de R$500 mil
E eu não saber a procedência dessa nota e da assinatura, aí é outra coisa, diferente. Mas eu assino, eu sou responsável. E até hoje eu não vi, eu disse aqui no início, eu não vi que as pessoas que têm um poder aquisitivo maior, cargos melhores, se alguém já foi punido por alguma coisa, mas eu já vi muita pessoa com cargo inferior, bem menor, serem punidos, exatamente por aceitarem essas condições, por se acharem que estão sendo prestigiados, na verdade, estão sendo usados. Mas esse usado para nós vamos entender como usado, mas a justiça não vai entender como usado. A justiça vai entender como alguém que foi conivente, que se associou aos erros. Uma pessoa que se debruçou também, mesmo que chegue na sua casa e não veja aquilo que veio em outro local, mas que vão dizer que, de qualquer maneira, usufruíram daqueles erros, daquilo que aconteceu. E olha que nós estamos vendo valores baixos, relativamente baixos. A profundeza disso aí, e por isso que eu recomendo que a senhora é de carreira, a senhora pode ser de outra função, outra coisa, faça sua opção por isso, porque não é possível que a senhora, declarando aqui que não entende, consiga prosseguir num cargo como esse. Mesmo que eles apelem, porque eu sei que eles estão apelando para isso, mesmo que eles apelem, mas isso não é bom para a senhora, não é bom para ninguém. Aqui a gente conclui, presidente, dizendo que essa CPI, na verdade, ela tenta esclarecer. Eu acho que aqui tem que vir o secretário, tem que vir o pessoal da Teplan, não sei se já foi convocado, das assessorias, porque a gente tem que entender melhor essa movimentação do recurso. Eu não sei se a senhora pode responder a minha última pergunta, aí para me encerrar, mas eu gostaria de saber, depois daquela reunião que a senhora esteve aqui, existiu outros pagamentos que foi autorizado para a senhora, não? Outros, depois daquele dia, outros pagamentos? Sim, assim. Assinou. Muito bem. Somente isso, presidente. Obrigado. Bom, só concordando com o que o vereador Rubenildo diz, que a Ana Cláudia pode pagar um preço, né, um preço caro, que não foi cometido nada por ela, né, e sim por outros. Vereador Ludovan Oliveira. Presidente Rubenildo, por favor. Presidente, é o relator. Vem aqui para a presidência, só para mim, ali fora. Prometo ser bem mais breve agora, Ana Cláudia, mas quero ainda apresentar alguma pergunta nesse sentido. O Galego, que era o antecessor à senhora, que foi também ordenador de despesa, na mesma secretaria que a senhora ocupa, ele disse que essas notas elas foram falsificadas, ou seja, não é a assinatura dele. E, de posse dessa informação, né, eu pergunto à senhora: a senhora se reuniu com o prefeito ou procurou alguma autoridade em razão da gravidade desses fatos, ou seja, dessas notas falsas que foram identificadas pelo Galego, que partiram de dentro de um setor de onde a senhora trabalha, que é a Secretaria de Infraestrutura? A senhora tem conhecimento se foi feito, se o prefeito se reuniu com a senhora, ou o prefeito se reuniu com o secretário, para realmente ver se realmente como é que anda essas falsificações, de onde partiu? A senhora tem algum conhecimento dessa natureza? Não. E a senhora também, como ordenadora de despesa, né, não estou dizendo que recai sobre a senhora, longe de me dizer isso, que a senhora também procurou algum setor jurídico, a prefeitura, seus assessores, seus advogados da Procuradoria do município, para apresentar alguma denúncia desse tipo? De que no setor que a senhora trabalha, um ex-funcionário disse que as notas que hoje estão nas mãos da comissão são notas falsas
e que provavelmente, assim como supostas irregularidades, como eu já disse, pode ter saído de dentro da própria secretaria ou de dentro da prefeitura, de um modo geral? Eu até falei sobre esse assunto com o procurador do município, mas ele disse para mim e me garantiu que não existe nenhuma falsificação, que a nota não tem o nome do galego, que não era para ele assinar. Quem assinou, quem atestou, foi o próprio secretário. A assinatura é do secretário. Esse foi o esclarecimento que eles me deram. Certo. Com relação à questão do que eu disse à senhora, de que a senhora foi intimada, e a senhora me disse que fazia algum tempo. A denúncia saiu no dia 13 de junho. 13 de junho. Só para que a senhora tenha conhecimento, a denúncia foi no dia 13 de junho de 2024. Assinado pelo Dr. Carlos Eduardo, tal. Certo? Então, existe toda essa notificação, que a senhora foi notificada, assim como o prefeito, e mediante tudo isso que vem acontecendo, foi então que eu sugeri à senhora que quando a senhora disse que lá era porque achavam que a senhora era responsável pela secretaria, na verdade a senhora é responsável. A partir do momento em que a senhora é quem é a ordenadora de despesa, o secretário tira o corpinho dele de banda e a senhora é quem responde por todo e qualquer movimento financeiro dentro da secretaria. Por essa razão é que a senhora é quem é a noticiada nesse sentido de que, provavelmente, se não cumprisse os prazos ou não cumprir os prazos, a senhora teria bens bloqueados, se é que tenha, e a série de constrangimentos pessoais que a senhora teria que passar mediante seus amigos, seus familiares, né? E isso eu não desejo para ninguém, sabe, Ana Cláudia? Porque, como já foi dito pelo vereador Rubenildo, a gente conhece, eu tive o prazer de trabalhar com a senhora, eu como chefe de gabinete e a senhora como na Secretaria de Limpeza, naquela hora de urbanismo, da executiva, e assim, eu sempre a vi como uma pessoa séria. E então, o que eu digo aqui, eu digo do fundo do meu coração, o que a senhora está passando hoje, e que corre o risco de passar muito mais grave ainda, eu não desejo para ninguém. Por isso que eu sugeri à senhora que fizesse uma delação premiada com relação a tudo que a senhora está sendo vivenciada, e que provavelmente a senhora e a família, porque quando sofre, não sofre só a senhora, né? Então, por tudo isso, era que eu sugeri para a senhora fazer uma delação dizendo que os fatos, como era, foi fulano, era fulano que chegava, que conversava comigo, que pedia para que eu fizesse, mesmo se eu entendeu e assinava, né? Porque isso é o que eu disse à senhora, vai gerar um desconforto muito grande ainda para a senhora, que está muito bom. Aqui está muito bom porque a senhora está entre amigos, entre pessoas que respeitam a senhora e que respeitam a sua família. Mas quando for com promotor, com juízes, lá o choro é mais baixo, né? E então é com esse sentimento de reconhecimento na pessoa humana que a senhora é que eu fiz esse aconselhamento nesse sentido. Tudo bem, senhor. Obrigado, vereador Ludovan. Só para esclarecer, senhora Ana Cláudia, no caso, foi o procurador que lhe orientou que essa assinatura teria sido do secretário? Por favor, no microfone. Foi o procurador do município atual. Quem é essa pessoa? O doutor Zaqueu. Deixa ligado, doutor Vinícius. O doutor Zaqueu. No caso, uma assinatura do secretário da época, né? Do secretário da época, do Paulo César. Do Paulo César, muito bem. Algo mais? Algum vereador? Relator Rubenildo. Pode ser essa aqui. Vereador Louro. Ana Cláudia, tem algum procedimento da prefeitura apurando essa denúncia do galego, dessas assinaturas, assim que a senhora tem um conhecimento, se tem, hoje na prefeitura, depois da denúncia do galego? Não sei dizer, vou me reservar o silêncio. Tá. Obrigado, presidente. Ok, mais nenhum vereador, todos por satisfeito, eu também me dou por satisfeito. Está
não encerrada a sessão, mas por encerrado com a senhora Ana Cláudia, eu agradeço e peço desculpa por alguma coisa, tanto a você como também ao doutor Vinícius, e agradecer aqui o comparecimento. No mais é isso, só... Bom, tivemos hoje aqui como depoente a senhora Ana Cláudia, que veio prestar esclarecimentos a respeito de notas empenhadas, notas atestadas do ano passado e feitos pagamentos no mês de janeiro, né? Quando se saiu um gestor, entrou outro. O antigo gestor, o Dr. Ronald, não estava mais realizando pagamentos à empresa Ateplan. E esses meses que o prefeito Ronald deixou de pagar, foram todos pagos no ano de 2024, no mês de janeiro. Só para deixar aqui informado que a Prefeitura Municipal fez um pedido para anular a CPI e o juiz Dr. Carlos Eduardo indeferiu e ainda falou um pouco aqui, que eu vou ler aqui um pouco da decisão dele, né? Decido, no presente caso, em razão de outras demandas que tramitam na Justiça, que é de conhecimento deste juízo, que não houve colaboração do Poder Executivo em relação aos atos de instrução da CPI. De fato, funcionários públicos se recusaram a comparecer às audiências, sendo necessário o pedido de condução coercitiva. Além disso, documentos públicos não foram entregues de forma tempestiva. Neste contexto, é possível concluir que a CPI não tinha como encerrar os trabalhos no prazo inicialmente previsto, por comportamento do Executivo Municipal chefiado pelo impretante, o qual não pode alegar, este momento, a demora processual da comissão. Esse aqui é... O venere contra facto próprio é um princípio fundamental do direito, que visa garantir a segurança e a previsibilidade e a justiça em relações jurídicas. Ao evitar comportamentos contraditórios, o princípio protege a confiança legítima das partes e contribui para a harmonia social. As partes, em qualquer relação processual, devem agir de boa fé, ou seja, com lealdade, honestidade e respeito aos direitos da outra parte. Em suma, no caso em questão, observa-se o comportamento paradoxal a funcionários da prefeitura. Não. Observa-se comportamento paradoxal. Funcionários da prefeitura criam obstáculos para o processo de instrução da CPI e, posteriormente, o chefe desses funcionários demanda agilidade. Dessa forma, indefiro o pedido de liminar. Bom, mais uma vez, a Prefeitura pede o cancelamento dessa CPI e tem, pela Justiça, em deferimento. No mais, aqui eu agradeço a presença dos vereadores Louro da Barra, membro, Lindovão Oliveira, membro, e do relator Rubenildo Cadeira. Fica aqui encerrada essa presente reunião da CPI que investiga o empréstimo da CAF contraído pela Prefeitura Municipal de Iguatu. No mais é isso, um grande abraço a todos. Nas próximas semanas teremos mais novas convocações para elucidar os fatos desse empréstimo. Um grande abraço a todos.